Foi-me colocado um desafio de vir aqui falar sobre um outro desafio, que é o desafio em termos da evolução das comunicações V2X. Aceitei esse desafio e é por isso que eu aqui estou, na tentativa de tentar ser capaz de apresentar alguns dos desafios que esta transição entre o ITS-G5 e o futuro 5G nos coloca. Portanto, basicamente, começamos por tentar situar o nosso problema de lidar com sistemas de transporte inteligentes. Temos aqui um esquema não muito agradável do ponto de vista gráfico, mas que faz parte da descrição daquilo que é ITS vindo da ETSI, de uma organização de normalização, e, portanto, vemos ali um veículo que não é um Porsche, mas que tem os componentes básicos que permitem a sua integração neste sistema de transporte inteligente. E depois temos aqui alguns subsistemas que dão suporte às comunicações e por esse facto, digamos que a buzzword comunicações está ali presente porque para realçar que nada disto conseguiria existir se não existissem comunicações e cá ao fundo vemos uma das primeiras utilizações desta comunicação com veículos a passarem por portais e a serem contabilizados os consumos em termos de portagem nas autoestradas, a nossa bem conhecida Via Verde como uma das aplicações possíveis. Portanto, em termos de comunicações, o desafio das redes veiculares é bastante grande, já que na realidade, portanto, os veículos movem-se por definição. As tecnologias wireless sem fios, que têm, obviamente, de ser o complemento de comunicação para a mobilidade, têm de estar presentes. Temos necessidades em termos aplicacionais as mais diversas, desde necessidades em termos de segurança, safety, até necessidades em termos de segurança, security. Portanto, nós em português usamos a mesma palavra, mas na realidade, num dos casos estamos preocupados com a não ocorrência de acidentes e no outro caso estamos preocupados com a segurança da informação que trocamos. E portanto, neste campo dos sistemas inteligentes de transporte, temos de olhar para esses dois tipos de segurança, porque elas têm aplicações que necessitam de diferentes requisitos. E depois temos os problemas legais e sociais associados a tudo isto, de que também já ouvimos falar genericamente durante a manhã. Existindo veículos que se movem e capacidade de comunicação, temos então possibilidade de estabelecer redes veiculares. E, portanto, digamos que não há grande novidade em termos científicos com a introdução das VANETs, porque são um caso particular das redes móveis, das MANETs. No entanto, obviamente que, essencialmente, temos um problema de características bastante distintas, porque poderemos estar a falar aqui em comunicações M2M, poderíamos estar a falar aqui estamos seguramente a falar aqui em Internet of Things, porque todos os equipamentos, de alguma forma, dentro da viatura têm de estar interligados e têm de ser capazes de comunicar. E para isso temos ali diferentes tipos de comunicação, que genericamente designamos por V2X, isto é, comunicação entre o veículo e qualquer outra coisa, mas que tem ali uns primeiros detalhes, portanto, um V2V na comunicação interveículos direta, um V2I na comunicação dos veículos com a infraestrutura, começam a aparecer aplicações e necessidades de comunicação V2P,
portanto com espiões ou com utilizadores vulneráveis, tipo condutores de e-bikes e coisas parecidas. Mas mais do que isso, começam a falar-se, e existem já trabalhos em V2T, Vehicle to Train, ou seja, inter-relação entre os comboios de alta velocidade e os veículos, e aquele último V2D, portanto, que eu coloco ali com grandes interrogações, são interrogações em relação ao futuro, mas os drones existem e a necessidade de comunicar entre veículos que circulam em estradas e drones será certamente também uma área a investigar. Em termos de comunicações, podemos ter comunicações diretas ou com vários saltos, e tudo isto para suportar, como já foi referido, diferentes tipos de aplicações em redes de diferente escala. Em termos de classificação das aplicações propriamente ditas, há 3 ou 4 grandes classes que diferem no número, mas não tanto em termos de semântica. Aquelas que são realmente preocupação para road safety, portanto para a segurança nas estradas. Aquelas que são de cooperação, aplicações cooperativas para ou gestão de tráfego ou para ajudar o condutor, e basicamente aquelas que são de conforto, infotainment, acesso à internet, etc, etc. Para não estarmos a falar só no abstrato, trago aqui dois exemplos. Portanto, um deles que é o assistente a travagens de emergência, em que, portanto, alguém que aciona os travões num veículo, além de acenderem as vulgares luzes a que chamamos de stops, envia também informação que poderá ser recebida pelos outros veículos que estão na proximidade e, inclusive, se for passada para as roadside units que aqui temos, poderão avisar veículos que não estão nesta proximidade tão física do veículo que realiza a travagem. Uma outra aplicação, que é de platooning, que é a possibilidade de termos vários veículos a mover-se em pelotão, comandados por um líder, que poderá ser para veículos automóveis, mas que encontra classes de aplicação muito mais interessantes para o transporte de mercadorias e para a movimentação de caminhões em pelotão. Existem vários benefícios desta hipótese de navegação em pelotão. Portanto, genericamente, aquilo que temos no contexto das comunicações veiculares está sumariado de alguma forma neste slide, em que temos então veículos com aquilo que se designa por OBUs, portanto On-Board Units, ou seja, unidades inteligentes dentro do veículo que são capazes de estabelecer comunicações depois com outros veículos, com outros OBUs, ou então com infraestrutura, com os chamados Roadside Units, portanto os RSUs. Esta tecnologia já existe nos dias de hoje e existe como fundada essencialmente numa tecnologia de comunicação que é designada por DSRC, Dedicated Short Range Communications, que está normalizada, porque obviamente para que isto seja possível não pretendemos que um BMW apenas fale com BMWs ou que um Mercedes apenas fale com Mercedes. Necessitamos de ter uma plataforma comum de normalização e, portanto, temos então o I3ES 802.11p, que é a tecnologia normalizada exatamente pela I3ES para este tipo de comunicações. E, portanto, a este nível, chegamos então ao G5,
àquilo que é a tecnologia de comunicação que suporta as comunicações veiculares, ou a grande maior parte das comunicações veiculares hoje em dia, que, como é visível em cima, opera na gama dos 5.9 GHz, que é também a gama onde operam, por exemplo, os nossos access points que nos permitem a comunicação Wi-Fi e, portanto, usa um espectro não licenciado, com as vantagens e os inconvenientes associados à utilização desse espectro, que tem um alcance de cerca de 1000 metros, que suportam movimentações de veículos até 200 km por hora e com uma taxa de transferência de 3 a 27 megabits por segundo. Tudo isto são requisitos que nos dias de hoje poderão ser interessantes e encontram imensas aplicações que os podem utilizar, mas se quisermos olhar, por exemplo, para o caso da velocidade, e se pensarmos em trens, veículos, portanto, comboios de alta velocidade, então os 200 km por hora de acompanhamento da ligação já são completamente insuficientes e certamente que a velocidade máxima dos 27 megabits por segundo será também insuficiente. Porquê? Bem, este é um gráfico com muita expressão, mas vamos olhar só para o percurso a verde que diz respeito aos equipamentos veiculares. Aqui representados em termos de necessidades de tempo de atraso, latência. Reparem que do lado direito temos 10 microsegundos e do lado esquerdo temos 10 segundos, ou seja, do lado esquerdo temos aquilo que se designa como acesso à Core Cloud, portanto, em que os tempos de atraso não são significativos, mas para os veículos autónomos, então, reparem, nesta localização temos necessidade de tempos de atraso máximos, latências máximas da ordem do milissegundo e larguras de banda da ordem de 1 gigabit por segundo. Ou seja, requisitos que são notoriamente superiores àqueles que vimos há pouco, como característicos do DSRC. Portanto, como vamos resolver este problema? Bem, eu não sei se vamos resolvê-lo desta forma, mas como o desafio foi falar do 5G, é disso que eu vou agora apresentar, porque também considero que seja uma das tecnologias possíveis, aliás, altamente promissoras para resolver este problema. E mais do que isso, o 5G aparece como a promessa para, de uma vez por todas, resolver todos os problemas das telecomunicações, já que, reparem, cá em baixo temos os sensores, aos milhões, e com baixas necessidades em termos, baixas capacidades em termos energéticos. Depois temos a fiabilidade, que poderá servir, por exemplo, para uma operação cirúrgica à distância, manipulada à distância, portanto temos de ter atrasos e fiabilidade suficientes. E depois temos a mobilidade, que é basicamente daquilo que eu venho aqui falar. E de que forma é que isso é feito sobre o 5G, que interliga tudo, através de umas tecnologias de network slicing, ou seja, ter uma infraestrutura que de alguma forma poderá ser fatiada, partilhada por diferentes aplicações. Aqui temos o problema, ou começamos a ter os tais desafios do 5G, que são, por um lado, as alocações de espectro. Desculpem. Portanto, reparem que todas as setas a preto dizem respeito a bandas licenciadas, portanto é preciso adquirir licença para as utilizar. As azuis são não licenciadas, mas são em muito menor qualidade. E se virmos isto numa outra forma e dividirmos este entre os blocos Estados Unidos, Europa, China,
Japão e Coreia, vemos que as frequências a que poderão operar não são as mesmas, exceto numa única gama de frequências, que é os 3.5 GHz. Portanto, digamos que há aqui um nicho de oportunidade para que os equipamentos fabricados na Europa sejam equipamentos rádio, não é? Sejam utilizáveis nos Estados Unidos. Quer dizer que o meu tempo está a acabar, eu vou tentar não exceder muito mais. Portanto, mas existem outras gamas de operação que têm diferentes características em termos de largura de banda, em termos de alcance máximo, de distância, etc. E o problema de falta de compatibilidade entre os espectros, as zonas espectrais e os espaços licenciados nos diferentes continentes e mesmo nos diferentes países. Portanto, se fizermos, e quase para terminar, uma comparação muito rápida em termos destas duas tecnologias, diremos que um dos principais problemas do 5G é que é aquele que está na segunda linha. É que neste momento ainda está a ser normalizado. É também uma oportunidade, obviamente, porque grande quantidade de investigação poderá ser feita neste momento, em paralelo com os organismos de normalização e com a disponibilidade do serviço. Já falamos no espectro, a latência. Acho que essa é uma característica super importante do 5G. Reparem que é prometido, ainda não sabemos se na realidade assim vai acontecer, mas é prometido latências da ordem dos milissegundos, um milissegundo máximo em termos de latência, e velocidades que poderão atingir para um único dispositivo os 10 gigabits por segundo. Com estas características, e na última linha, temos a panóplia imensa de aplicações ligadas à área veicular que irão ser permitidas, e na penúltima temos aquilo que é designado, e que é importante nesta área, de Security by Design. Ou seja, genericamente também ligado ao facto de que este é um serviço essencialmente licenciado, o que significa que vamos ter de pagar por ele, vamos ter um SIM card, e aí os operadores dizem, ok, se temos um SIM card, temos segurança, isto para além de todas as outras hipóteses de adicionar segurança a todo este processo. Portanto, é promissor, e eu vou mesmo acabar, deixando pura e simplesmente aquilo que julgo serem os grandes desafios em termos de levar isto até ao terreno. Por um lado, a agregação de portadoras para a transição 4G e 5G. Depois, o facto de estamos a falar em muito altas frequências e, portanto, estamos a falar em antenas designadas por millimeter wave antenas, portanto, arrays de antenas, que vão necessariamente aumentar o custo, o tamanho e o consumo dos postos de transmissão e recepção rádio. Depois, os problemas de seguimento dos equipamentos móveis, dos veículos, já que nem sempre estaremos em line of sight, e, portanto, soluções para mitigar isso. O CAPEX, quer dizer, o grande investimento inicial que vai ser necessário fazer em termos de licenciamento e também em termos de infraestrutura de rede, e depois o rollout, ou seja, de que forma é que tudo isto se vai desenvolver se, ao mesmo tempo que o standard está a ser desenvolvido, temos operadores a querer concorrer ao licenciamento, temos grandes fabricantes de equipamento a querer fabricar equipamentos para os automóveis, mas também para os peões, para os nossos smartphones e para outro tipo de equipamentos que sejam capazes de suportar 5G, e tudo isto ao mesmo tempo que o standard está em desenvolvimento. E, portanto, esta visão muito rápida, tenho plena consciência que andei quase a correr, mas o desafio era demasiadamente grande para o pouco tempo que tinha disponível, de forma que espero ter dado
uma visão geral sobre a perspectiva desta evolução. E agradeço a vossa paciência. Muito obrigada, professor.